Eu sou Paulo Henrique, tenho 19 anos, sou discípulo do pastor Léo. Perdi as pessoas que eu mais amava, meus amigos, foram mais de 30 amigos que eu perdi assassinados. Então, as imagens que eu tenho da minha infância é totalmente isso: homicídio, dor, tristeza, às vezes miséria no meio onde que eu vivia, sofrimento total na minha infância. Tinha um irmão mais velho e quando ele fez 18 anos ele foi assassinado com 21 tiros, porque tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E a partir do momento que ele faleceu, eu passei a ser o irmão mais velho. Dos 14 aos 16 eu comecei a me envolver, e uma certa época eu ficava armado lá na esquina, em tempo de trocar tiro com a gangue rival. E numa certa época eu ia pegar uma droga para vender, porque eu não tinha condição de ter tudo aquilo que eu queria, então eu via ali uma saída, né? Pouco antes de eu entrar aqui na IPP, eu estava com um momento em crise. Eu fui criado na palavra de Deus, mas eu sempre vivia com um pé na igreja e um pé no mundo. Então, na fase da adolescência, onde é que a gente começa a descobrir as coisas, e pelo fato de eu ter vivido essa vida inconstante na presença de Deus, eu comecei a me iludir com coisas do mundo. Querer ganhar mais dinheiro, mais coisas. Então eu vivi uma vida totalmente relaxada e nunca quis saber de compromisso. Para mim, eu nunca iria conseguir firmar um compromisso com Deus, uma coisa séria. Eu sempre levei minha vida na brincadeira, só na zoação mesmo. E certo dia eu comecei a chorar e pedir a Deus para que mudasse a minha realidade. E Deus falou comigo que ia me colocar num lugar onde eu seria muito útil. Então eu recebi o convite do Thiago, vi uma vez com ele me trouxe. E depois das outras vezes eu comecei a vir sozinho. Eu vim andando lá de casa até aqui, caminho bem grande, bem distante, mas aí no final de 2013, em dezembro, eu vim para cá. Tempo depois eu conheci o pastor Léo já, e ele fez uma visita lá em casa. E eu achei bacana que eu não estava acostumado com isso. Então o que eu precisava era ser abraçado de pessoas para me apoiarem. E ele, o Fred e o Guilherme visitaram lá em casa. Então, como a casa era muito humilde, geralmente quando alguma pessoa ia lá em casa, às vezes por preconceito, não sei se tinha nojo de pedir as coisas, porque a casa era simples. Eu lembro que no dia que ele foi lá, ele pediu um copo d'água, então o pastor Léo pediu um copo d'água, e aquilo para mim foi uma coisa assim que me espantou, porque era difícil acontecer isso, porque as pessoas tinham um preconceito por entrar na favela, numa casa simples, e às vezes ter esse preconceito porque a casa não é tão bonita. E isso ele me impactou muito. Ele e os meninos foram lá, conversaram comigo. Depois de um tempo que eu estava no discipulado, a gente abriu uma célula na rua da minha casa, na casa do André. E isso foi a melhor coisa que podia acontecer, porque muitas vezes eu questionava a Deus por que todo mundo às vezes compra uma casa e sai daqui, e só eu que ia na igreja, que procurava, né, as coisas, e Deus nunca me dava. Então, depois desse tempo que eu estava mais maduro, que eu já estava aqui na IPP, eu pude entender que Deus ele tinha um propósito para a minha vida ali naquele lugar, e era através da célula. Eu poderia mudar a realidade, o contexto onde eu vivo, e isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Desde pequeno eu tinha um sonho de me tornar delegado, mas para entrar numa faculdade para mim era algo impossível, porque nunca tive condição de pagar. Então eu sempre pedi a Deus, e desde novo eu sonhava em fazer o curso de Direito. E no começo, em 2013, eu tinha feito a prova do Enem, tinha tirado uma nota boa. Eu não paguei um centavo para entrar na faculdade, eu já passei direto, não precisei fazer prova de vestibular, não precisei pagar a inscrição. Graças a Deus eu já passei para o segundo período em Direito, e dentro de alguns anos, se Deus quiser, eu vou me tornar um advogado e futuramente eu poderia realizar meu sonho, que é prestar concurso para delegado civil. A minha vida, depois que eu entrei na IPP, foi uma vida de transformação completa. E não somente no sentido espiritual, mas no sentido financeiro, em todas as áreas da minha vida. Eu tive uma transformação completa. Eu passei a enxergar a vida de uma forma diferente, porque quando a gente entrega o nosso coração por inteiro para Jesus, a gente pode experimentar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E isso eu pude experimentar a partir do momento que eu entrei aqui na IPP,
que eu encontrei pessoas que realmente têm intimidade com Deus, que buscam santidade, e isso me impactou de tal forma que eu comecei a desejar cada vez mais buscar essa intimidade com Deus, e todas as áreas da minha vida têm sido transformadas. O sentimento de fazer parte do Projeto 300 é um sentimento assim, inexplicável, porque eu posso ter certeza de que futuramente pessoas que têm a história parecida com a minha vão ser transformadas, e esse projeto ele veio para mudar a nossa nação, não somente o nosso bairro, a nossa região, mas para mudar a história da nossa nação. E assim como a palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E isso é o que o Projeto 300 vai trazer e tem trazido para a nossa comunidade, para a nossa nação. Eu sou o Paulo Henrique e eu faço parte do Projeto 300.